Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 8 de novembro de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos instaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Eu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Me ajuda a estar te buscando, a estar te servindo. Senhor Deus, nessa hora também, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor está hoje em 2 Reis 20, a doença de Ezequias, amém? Diz assim, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Deus, que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar de ti, porque é de ti. Esse canal é teu, essa palavra é tua, tudo é teu, Pai, eu sou tua, tudo é teu, decanta lá e sai. Meu Deus, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça sempre. Amém, Jesus, amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Nossa, parece que a minha saída. Diz assim, a doença de Ezequias. A doença de Ezequias. Assim, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitar e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas e eu o curarei. Aí diz assim, eu curarei, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu povo. Igreja, então é muito lindo a maneira, né, que o profeta Isaías vai falar com Ezequias, né? E Ezequias, ele sabe que ele tinha uma vida com Deus, decanta lá Yasu, decanta lá Yasai. Ele sabe de tudo que ele tinha passado ali com o rei Senaqueribe, né, com o povo da Síria, porque a Síria era o inimigo ferrenho do povo de Israel, tá? Tanto do reino do norte como do reino do sul. E ali, decanta lá Yashuri, decanta lá Yasai, o profeta vai até ele e diz que ele vai morrer, simples assim, né? E ele se vê no momento assim que ele fala, como assim, né? Colocar minha casa em ordem, ou seja, Lamanda Suri, decanta lá Yasai, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, tu não vai viver, né? Então, ele recebe o profeta que diz isso, porque naquela época, Deus usava muitos profetas, tá? E a gente sabe que era algo assim que eles usavam tanto como sentença, como vida, como morte, de várias maneiras, né? E aí diz, põe a tua casa em ordem, né? Então, assim, ele teria que estar se consertando com Deus, provavelmente. Aqui a Bíblia não fala qual era o problema, né? Mas a gente vê que aqui até então, Deus manda ele botar a casa em ordem, mas depois ele desorganiza totalmente a casa, nesse mesmo capítulo, tá bom? Então, porque vai morrer. E segundo os historiadores, ele tinha, sabe quantos anos? 25 anos ele tinha, tá, igreja? 25 anos, tá? Quando ele foi dado essa profecia que ele iria morrer, tá? Ele era jovem, né? Então, quando ele lutou com o povo da Síria, ele era muito novo, porque na realidade também, quando Ezequias ele começou a reinar, então, aí ele tinha, né, mais ou menos por volta de 25 anos, quando lhe aconteceu isso, né? E ele começou o seu reinado sozinho, né? Então, aí veio a doença e tudo, e aí a gente vai ver o que acontece aqui com essa doença. Vamos lá. Ezequias orou, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção, né?
devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente, tá? Então, isso diz que ele, lá no 1, diz assim, no 18, versículo 4, né? Diz que ele confiava em Deus, que ele fez, nossa igreja, ele fez muitas coisas, sabe, que agrada a Deus, ok? Então, ele tirou os altares, ele fez coisas assim agradáveis. Ele, bem dizer, andou no caminho de Davi, seu predecessor. Antes, Isaías, de deixar o pátio interno, a palavra do Senhor veio a ele. Volte, diga Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração, vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Quem é que vai estar livrando? Deus, né? É Deus que vai estar livrando. Defenderei essa cidade por causa de mim, mesmo e do meu servo Davi, né? Então disse Isaías, prepara um emplasto de figo, eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Então, ele tinha uma úlcera, tá? Vocês sabem o que é úlcera na igreja? A minha avó sofreu muito com problemas de úlcera nas pernas, tá? Aquelas feridas abertas. Minha avó sofreu, ela morreu com essas úlceras, era só Deus. E doía, ardia, queimava, coitada. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal que o Senhor vai cumprir é que prometeu a este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escada? Igreja, olha só, é um mistério muito grande. Deus vai mexer com o tempo, tá? Deus mexe com o tempo. Mexer com o tempo. Para falar com Ezequias. E disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então ele falou assim, não, pode ser fácil a sombra avançar 10 graus, então ela recue 10 graus. Ó, o milagre. E a igreja, a palavra vai dizer que então o profeta Isaías chamou o Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus e que havia descido na escadaria de Acasa. Então, igreja, é tremendo o que Deus faz. Então, Deus mostrando assim, cara, eu sou o único Deus, né? Não tem outro. Então, ele vive um milagre, tá? O sol não parou com Josué, aqui a sombra voltou, tá? Então, é tremendo. Mas o que que acontece, igreja? A parte pior, aqui foi tudo bênção, mas a gente vai entrar numa parte onde eu achei assim tão desnecessário, porque eu e você, todos nós somos sujeitos a cair. Por isso que Cristo decanta lá, esse aí é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, que eu não me glorie em mim, mas glorie em Cristo, né? A glória é dele. Se a gente ficar se gloriando, a gente pode cair. O cair, caraca, do homem é só Deus para levantar. Vamos lá? Mensageiros da Babilônia. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach Baladão, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. O que ele poderia ter feito? E Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prato, ouro, especiaria, azeite finíssimo, seu artesanal, tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Igreja, isso é muito sério, sabe? Meu Deus, eu preciso aprender isso. Você achar que as pessoas têm que ver aquilo que Deus te deu, né? Mas as pessoas não conseguem. Aleluia. Decanta lá Yeshuri, decanta lá Yassai, né? Ó, quem enviou? O rei da Babilônia. Cartas e presente para Ezequias. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que os homens disseram, de onde vieram? Olha só. Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? E Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Tipo assim, eles viram tudo, ok? Tudo. Igreja, ou decanta lá Yeshuri, decanta lá Yassai. Tem coisas, igreja, na minha e na sua vida que a gente não pode mostrar para ninguém. Deus, ele não quer, porque Deus, ele conhece o coração do homem. Eu e você vê a aparência, mas Deus, ele sonda e esquadrinha o coração do homem, tá? Deus, ele sabe a intenção do coração do homem. Mesmo tempo que ele tá com um coração bom com você, ele muda, tá? Ele muda. Lá ia chore decanta, lá ia chore decanta, lá ia sai. E aí,
E aí ele mostra tudo, igreja, mostra tudo, caraca. E aí diz assim no 16, então Isaías diz a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Ouça, um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo em que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. Então, Deus fala assim, tudo que eles viram vai ser levado para a Babilônia. Decanta lá ia Shuri, decanta lá ia sai. O que a gente lembra aqui, igreja? Do cativeiro babilônico, tá bom? Na época do cativeiro babilônico, né? Que vai dar ali na época de Isaías também, né? A predição ali do cativeiro babilônico. Essa predição aqui de Isaías é mais ou menos 115 anos antes de ter acontecido, tá? Então a Babilônia, ela é o quê? Ela vai ser uma grande potência mundial, vai ser a Babilônia, ok? Vamos dizer hoje como Estados Unidos, como a China, são potências grandes, ok? Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só. Os seus filhos, que são príncipes, vão ser eunucos. Você tá entendendo o que eu tô falando? Vai ser eunucos. Alaia Suri, decanta, alaia sai. No 19, né? Então, quando fala que seus filhos vai ser levado, ele não tem aquela preocupação. Da canta chore, decanta, alaia sai, né? E aí diz assim no 19. E respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Que bom! Tipo assim, ai, que bom que não é no meu tempo, é com os meus filhos, né? Então eu não vou estar vivo para estar vendo isso. Eu acho essa palavra de Ezequias, assim, uma palavra muito pesada, porque sem nenhuma empatia, decanta lá e Ashuri, decanta lá e sai. Se ele tivesse falando assim, meu Deus, ai, eu mostrei tudo, eu me arrependo, não poderia ter mostrado, ainda mais que eles são inimigos, né? Igreja, Deus, é para mim essa palavra também nos dias de hoje. Nem todo mundo pode entrar na nossa casa e reparar o que tem. Tem gente que entra e fica assim, ó, o olho desse tamanho com inveja. E você tá sendo toda solícita, toda boa, e a pessoa tá ali com ódio, amargurado no coração, decanta lá, chore, decanta lá, sai contra a tua vida. Já experiências próprias dentro da casa que eu morei, num quarto e cozinha, agora nesse apartamento, e daqui quando eu sair, eu acho que, olha, pra mim botar alguém em casa vai ser muito difícil, sabe? Porque as pessoas são invejosas, igreja, muito invejosa mesmo. Elas ficam com inveja. Um dia eu chamei uma mulher aqui em casa, me fez até lembrar disso, né? E eu tava fazendo um bolo de cenoura na época. E aí ela veio me vender uns panos de prato, que eram uns panos de prato com bonequinha. E ela ficava assim, ó. Igreja era algo assim. Eu fiquei incomodada com a situação. E eu fiquei incomodada com o olhar dela. O olhar dela corria minha cozinha todinho, o corredor. Acho que ela via ter o raio-x pelas janelas do quarto. Mas por quê? Porque eu não vigiei, sabe? Uma pessoa invejosa. Às vezes a gente permite pessoas invejosas entrarem na tua casa e ver tudo que você tem. E isso não é legal. Eu aprendi nessa caminhada, igreja, que a casa da gente é algo muito sagrado. Teve uma época que eu tinha culto aqui em casa, né? Então eu recebia as pessoas aqui para me fazer a adoração, oração a Deus. Mas o culto, na realidade, era para mim e para minha família. Era para mim, para o meu esposo, Renato, né? Para os meus filhos, Marcos, Miele e Matheus. Eu não tinha Manuel na época. Mas eu não vigiei e abri o culto para as demais pessoas, né? E aqui em casa, você tá vendo aqui, ó, eu tô aqui atrás, tem esse jogo aqui e tal. Aqui é uma mesa que eu tenho de madeira, igual o móvel aqui em cima, e eu tenho um canto alemão. Não sei se vocês sabem o que é canto alemão. É um sofá que é de canto, né? Com a mesa de jantar em volta e duas cadeiras, é que eu tô sentada. Tinha o sofá e a estante ali e tal. Do jeito que eu tô aqui. E as pessoas vinham aqui pra casa, entravam, então tinha bancos, eu acomodava as pessoas aqui. Tinha dia de ter 20, 30 pessoas aqui dentro de casa. Ficava lá fora e aquilo foi me acarretando muito peso. E nesse decorrer de tempo, eu via que as pessoas eram muito abençoadas. Mas as pessoas eram ingratas. Elas falavam mal de mim. Era fofoqueira, era invejosa. Falava, meu Deus, como é que pode? E aí Deus foi permitindo. E eu sou uma pessoa que, assim, até eu enxergar que a pessoa não presta, nossa, a pessoa já denegriu a minha imagem há muito tempo, né? Teve pessoas que foram aposentadas, curadas. Olha, igreja, foi coisas maravilhosas. Eu fui muito retalhada junto com os meus filhos, muito retalhada com a minha família. Então, o povo foi saindo, via gente de longe, né? Nossa, o culto lá na Ibanadi, tal, tal. E igreja, assim, em parte eu fico feliz porque pessoas foram abençoadas.
Mas em outras partes, eu fico triste de ver como as pessoas são ingratas, são falsas, difamam você, fala que você é mentirosa, que você é falsa profeta. Até isso, eu sou profeta, eu sou pregadora da palavra, eu sou uma missionária, só aquela que o Senhor chamou. E fica, igreja, é tanta inveja, tanta coisa. Mas com isso eu aprendi muito, né? E aí um dia o Senhor falou comigo assim, Nadir, essa oração aqui, esse ponto de pregação é para você e sua família, apesar que eu não tenho nem orado mais também, eu fazendo culto com isso, né? É para vocês se reunirem para me adorar, é você e a sua família, né? E aí a gente vai aprender na igreja que não dá para abrir espaço para todo mundo, né? As pessoas vêm ver o que você tem, muitas pessoas têm inveja, né? Tem pessoas que têm inveja de tudo. Eu mesma, infelizmente, eu sou uma pessoa que fala assim, meu Deus, eu não tenho nada. Tenho sim a presença do Senhor. Até eu aprender que eu tenho a presença do Senhor, igreja, muito invejada, perseguida, caluniada, as pessoas sabem ver a sua simplicidade, a sua maneira simples, as pessoas querem perseguir, sabe? Acha que você é igual, né? Mas eu posso dizer hoje, com os meus 49 anos, que cada um dá o que tem. Falar assim, nossa, mas fulano, não, fulano sempre foi assim. Não é que ela, fulano, não. Igreja, a pessoa, ela é o que é. Não adianta você falar assim, nossa, não, eu aprendi que de verdade, quem é, quem não é, igreja, quem é de verdade é. Você tá entendendo? Acho até engraçado, às vezes as pessoas vêm, quando me conhece, dá presente dessas coisas, depois vê que eu não sou, eu sou simples, sou básica, não tem frescura comigo, né? E tipo, eles não conseguem, sabe? Não conseguem continuar, por quê? Porque eles veem que eu sou isso que eu sou. Eu sou essa aqui que eu sou. Não tenho muito o que esconder. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E as pessoas não aguentam, né? Elas acham que você tem que fingir ser boazinha. Não, nós não podemos ser hipócritas, tá bom? Nós somos errantes, nós somos falhos. Você tem uma amiga mais íntima que você comenta sobre a vida de fulano e ciclano, mas você não é daquela que você vai ficar saindo falando mal dos outros. Você não pode, ok? Então, assim, você tem princípios morais, você serve um Deus moral. Então, assim, comentar, óbvio que você vai comentar. Mas sair de porta em porta defumando, você não vai. Porque você tem caráter e tem princípios. Não perca a sua essência por ninguém. Continua sendo você. E aí Deus vai tirando pessoas da nossa vida, né? E isso vai o quê? Vai diminuindo a carga que a gente tem espiritual, né? Porque as pessoas são muito invejosas. Hoje mesmo, hoje é dia 8, né? Eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, se o Senhor tivesse me abençoado, eu teria ajudado tanta gente. E aí, hoje, se fosse há um ano atrás, vamos supor, 2 anos atrás, eu ia ajudar muita gente. Hoje, esse monte de gente que eu ia ajudar, Deus simplesmente fez as máscaras caindo assim, sabe? Olha quem é fulano, Nadir, olha quem é ciclano, né? Então, enquanto você abençoa, você dá, você é boazinha. Mas as pessoas, elas não sabem agradecer. Mas cada um dá o que tem. E perde, né? Então, assim, eu fico feliz. Hoje eu tô tão feliz. Eu falei, Senhor, obrigada. Porque na hora que a minha bênção chegar, que o Senhor me abençoar um dia, né? E eu creio que o Senhor tem grandes coisas pra mim. Fulano e ciclano já não vai ganhar nada. Porque ela já ganhou a porção dela, ela não valorizou. E é assim, igreja, que Deus faz na minha e na sua vida. Então, não tenha como perca pessoas que Deus tira da sua vida, porque Deus, ele ouve, ele vê situações que eu e você não vê, mas Deus, ele é fiel. Seja você sempre uma pessoa íntegra. Labanda Shuri de canta, ela sai de caráter e princípio. Meu amor, uma pessoa reta. Porque em qualquer lugar que você for, se você encontrar com alguém que realmente tem a mesma conexão que você tem com Deus, ela vai falar de você aquilo que Deus sabe que você é. Entendeu? Ele não erra. Não esqueça disso. Experiência própria, viu? Experiência própria. Vamos terminar. 19. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Então, ele achou boa, porque quer dizer, meus filhos não vai ser, eu não tenho filho, não vai ser levado agora. Então, o egoísmo dele foi um alívio para ele. Nossa, ai, que alívio. Nesse meu tempo ainda vai ter paz, né? Então, ele não conseguiu ter uma humildade, entender o juízo divino sobre a descendência dele. Daí falar, Senhor, misericórdia, me perdoa. Né? Não, ele não. Ele continuou soberbo.
né? Veio uma soberba sobre ele. Engraçado que desce nos 20. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude, do túnel que ele canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi seu sucessor, né? Esse Manassés aqui foi só o sangue. Então, igreja, a gente vê que o que ele faz, né? Ele fez muitas coisas, só que na hora da caminhada com Deus, ele perdeu a humildade. Igreja, a gente não pode perder a humildade, a gente não pode perder o foco. Igreja, a gente não pode fazer aliança com qualquer um. Decanta lá e Shuri, decanta lá e sai. Nós temos que ter aliança com Deus, ok? É com Ele. Pessoas que não vai agregar na minha e na tua vida. Que Deus tire Labandassuri, decanta lá e sair. E não tenha como perca, tenha como Alabandassou, decanta lá e sair. Como bênção de Deus, porque Deus ouve ver coisas que eu e você não ouve, não vê. Amém? Que Deus abençoe vocês, que é na paz. Que você venha ter um sábado abençoado, riquíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, que é na paz. Beijo, Deus abençoe.